Vamos lá, pessoal. 4 sinais e sintomas que você pode estar com transtorno de ansiedade, ter ansiedade e você precisa procurar ajuda, né? Em primeiro lugar, normalmente, se o paciente entende o que é ansiedade, ele vai conseguir entender até melhor os sintomas. Então, eu vou explicar o que acontece com o seu corpo, né? Quando você tem um transtorno de ansiedade, quando você tem uma ansiedade, quando você tem uma crise de pânico, né? Seu corpo vai agir numa situação como você estivesse passando por um estresse. Um estresse, o que seria um estresse? Seria um modo que nosso corpo está sob risco. Então, vou dar um exemplo para você. Você vai ser assaltado, alguém anuncia um assalto. Estresse acontece na hora, produz uma série de substâncias e tal. Por quê? Porque nosso corpo ele foi preparado para, nesse momento de estresse, ele agir de forma rápida, ou fugindo, ou correndo. Então, nosso corpo, nos avisa quando um perigo acontece, que ele está pronto para agir, né? Se você entende isso, você começa a entender a ansiedade, o estresse, o burnout, que são variações de um mesmo problema. Que o que acontece? Seu corpo fica o tempo inteiro em estado de alerta. O estresse, né? Ele não te faz mal, faz parte da nossa vida, né? Mas se isso acontece de forma crônica, isso vai destruir sua saúde. E aí vamos para o primeiro sintoma, se você tem um transtorno de ansiedade, né? Esse estado de alerta constante. Então o paciente fala, né? Meu pensamento fica acelerado, eu fico pensando o tempo inteiro que uma coisa ruim vai acontecer, eu penso que eu estou adoecendo, sensação de que eu vou morrer, sensação de aperto no peito, né? Sensação de que algo está vindo para causar um problema na minha vida. Então o paciente fica numa sensação de que algo pior está muito próximo de acontecer, ele não sabe o que é. Então esse é o primeiro aspecto que eu falo para vocês. Alguns pacientes falam, estou com uma sensação ruim, uma coisa errada está acontecendo com a minha vida, e quando ele vai olhar, quando ele vai analisar, ele às vezes foi múltiplos médicos, e ninguém achou nada físico no corpo dele. Por que eu estou dizendo que é importante essa exclusão? Porque várias doenças dão essa sensação mesmo. É comum você ouvir o paciente com hipertireoidismo, né? Eu ouço com frequência o paciente que tem um tumor cerebral, ele não sabe nem explicar o que está acontecendo com ele, mas o cérebro dele está modificado por causa de uma massa e ele tem esse mal-estar. Então, de um modo geral, é meio que um diagnóstico de exclusão. O médico vai pensar em outras causas. Uma arritmia, às vezes aquele coração acelerado dando arritmia, o paciente tem essa sensação de que algo ruim vai acontecer. Então, existem doenças que dão esses sintomas, mas na maioria dos pacientes que foram investigados e não encontrou ansiedade, é realmente uma das causas. Né? Segunda causa é a alteração do sono. Né? Por tudo que acontece nessa produção hormonal, o paciente costumeiramente diz que o sono mudou. Uns podem até dormir mais, mas a grande maioria fala que perdeu o sono, ou que o sono não está sendo restaurador, que acorda no meio da madrugada, o sono já não está igual, né? Então a mudança do sono é muito comum. Terceiro aspecto é a mudança da alimentação ou dos hábitos alimentares. Então, ou a pessoa pode ou comer demais ou comer de menos, varia de pessoa para pessoa, mas normalmente ele fala, o meu hábito intestinal, o meu hábito alimentar mudou. Como assim, Júlio? Ou está comendo muita besteira, ou está comendo quase nada, ou perdeu a fome. Por quê? Todos esses hormônios que é liberado no momento que você está de estresse agudo, e no caso do paciente com transtorno de ansiedade, isso fica de forma crônica, altera a sua vontade de comer. Pode ser para mais ou pode ser para menos, né? O quarto aspecto, que também é muito relevante, e os pacientes, eles referem muito isso, né? Eles costumam dizer que tudo que eles vão fazer na vida, tudo que eles faziam de forma habitual e tranquila, começam a não fazer sentido, ou dão uma sensação ruim para ele, ou eles não conseguem fazer tão bem, né? Então, o fato da ansiedade, né, te colocar numa situação de que algo muito ruim vai acontecer, o seu foco ele fica prejudicado. E o paciente refere isso de várias maneiras. Ele pode falar, minha memória não está legal, então eles falam às vezes desse jeito, né? Ou eles falam, não consigo me concentrar para fazer as coisas, né? Ou eu piorei meu rendimento na escola, ou eu piorei meu rendimento no trabalho, ou as pessoas, o marido, a mulher, percebe que eu não estou legal, né? Então perceba que o transtorno de ansiedade modifica seu corpo como um todo, né? Se algum desses sinais aconteceu ou está acontecendo com você, procura ajuda que o médico vai poder te ajudar. E tem medicações que melhoram essa liberação das substâncias, que você vai se sentir melhor, né? Não tem uma cura simples para transtorno de ansiedade, mas tem muito tratamento que melhora como um todo a sua sensação, o seu bem-estar. E normalmente são tratamentos que não são fáceis, porque às vezes se estendem, são crônicos, é óbvio que associado muitas vezes à psicoterapia também. Espero que tenha ajudado.